A esperança é a última que morre. Essa frase se encaixa perfeitamente no contexto do Everton. Nos últimos tempos é um dos clubes que vem tendo essa pequena esperança para não ser rebaixado, vem sobrevivendo no limite, com figuras como Richarlison, Pickford e alguns outros jogadores do elenco sempre salvando esse clube. E o Wolves, um time que já teve um destaque muito grande dentro da Premier League, hoje tá parecendo muito o Everton. Realmente é uma situação muito complicada dos dois clubes e hoje eu vou te explicar o porquê David Moyes e Vitor Pereira são a última esperança desses clubes. Vamos entender esse assunto aqui hoje. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, esse vídeo aqui foi extremamente pedido, né? Muita gente me pede para fazer vídeo do Everton e do Wolves. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Essa aqui é a série paralela, onde eu tento traçar um paralelo entre dois assuntos do mundo do futebol que se combinam e que dá pra colocar as coisas de maneira conjunta. Cara, vamos entender aqui o real problema do Everton e do Wolves. Aqui é um ponto que a gente tem que, acho que, entrar em primeiro lugar pra entender toda essa questão, cara. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe que minha visão sobre o Everton não é das mais positivas, muito porque o clube, eu não sinto que eles contratam bem ou que eles têm algum plano pra contratação. Às vezes a contratação que dá certa depende um pouco de sorte, sabe? Por exemplo, um dos jogadores mais produtivos dessa temporada do Everton é o tal do Ndoye. Ndoye não é um jogador muito impressionante, né? Na Ligue 1, pelos jogos que eu vi, eu não me impressionava nem um pouco com ele. Ele tem se saído muito bem, ele tem sido a figura técnica do time, o camisa 10, o cara que traz o diferente pra campo. Tem sido um jogador muito produtivo desde então. Mas não era uma ciência, não dava pra saber se ia ou não dar certo. E esse é o maior problema do Everton, cara. A política de contratação, o jeito que a direção tá gerindo este clube é muito problemático, cara. Eu não sinto que tem um plano claro e exato do que o Everton quer. Eu sinto que o Everton tá tentando sobreviver e achar o melhor possível e tentar colocar no time. Mas quando você olha pra uma figura como Calvert-Lewin, Beto e Armando Broja juntos num mesmo clube, ambos são 3 camisas 9 que não conseguem finalizar bem, você nota que tem um problema que tá muito mais embaixo dentro do Everton. O Everton é um time com problemas crônicos vindo da própria direção e não sabe como contratar bem. Eu diria que boa parte das contratações do Everton, elas são ou muito caras para o que o cara entrega, ou elas são figuras que nem deveriam estar jogando lá, cara. Por exemplo, como ir atrás de Armando Broja, sabe? Tipo, Armando Broja é um jogador talentoso? É. Agora, ele vai ajudar o Everton em alguma coisa? Não. Tem outros centroavantes na Europa, espalhados em várias ligas, que trazem algo mais interessante por um valor melhor. Então, eu olho para o que o Everton faz, assim, na política de contratações e eu fico me questionando o que é que tá acontecendo ali, cara. Me parece não ter um plano exato para cada contratação. Agora, o Wolves, ele vive algo um pouquinho diferente. O Wolves é um time muito focado em trazer jovens, desenvolvê-los e depois vendê-los mais caro. É um foco que o Wolves tem. Então é muito comum você ver um jovem de 21 a 24 anos ali que vai ser desenvolvido e em algum momento vai parar, sei lá, no Liverpool ou no Chelsea, por exemplo. 2 casos que eu posso citar aqui, acho que é fácil de perceber, né? Diogo Jota e agora o tal do Pedro Neto que tá no Chelsea. Os dois foram desenvolvidos ali no Wolves durante um tempo e depois de começar a jogar bem foram parar em um time maior. Então o Wolves ele tem muito desse foco. Então o foco é em muitos jovens. Só que o problema de contratar muitos jovens, o torcedor do Chelsea já sabe disso, é que eles não estão prontos pra jogar. E isso custa o Wolves muitos e muitos pontos. O Wolves tinha em suas figuras de segurança ali jogadores mais velhos, jogadores que já tinham muita experiência. Um caso que eu posso citar aqui, que eles perderam nos últimos tempos, foi o tal do Max Kilman, que eu achei que teria um impacto bem negativo pro Wolves e foi muito pior do que o que eu pensava. A saída de Max Kilman causou um impacto extremamente negativo dentro do Wolves. A falta desse zagueiro central que antes fazia uma função com maestria destruiu a defesa do Wolves, cara. O Wolves se tornou um time muito exposto nessa temporada e as coisas que já eram ruins pioraram muito mais. E esses problemas da direção vão além do elenco montado, vão além da própria ideia. Em ambos os casos, a gente tem uma direção que contrata jogadores que muitas vezes não têm o melhor encaixe do mundo com o treinador e até treinadores que não têm o melhor encaixe do mundo com o elenco. Então, o Wolves e o Everton contratam treinadores que não vão encaixar corretamente com a proposta que eles estão tendo. E às vezes são treinadores que podem passar uma vibe de que as coisas estão dando certo sem dar. Mas pra frente vocês vão entender do que eu tô falando. E basicamente
realmente esse é o problema principal dos dois clubes, cara. Eles precisam de um foco, de um caminho, de um norte do que eles querem fazer, cara. Eu acho que um exemplo muito bom que eu posso dar aqui é o caso do Crystal Palace. Eu não sinto nunca que o Crystal Palace tá ameaçado de rebaixamento. Nunca, nunca. Porque o Crystal Palace, ele contrata bem, ele acha bons treinadores, e ele tem uma ideia também parecida com a do Wolves, né? Que é desenvolver o elenco e tudo mais. Só que o Palace, ele nunca deixa a desejar na contratação. Sempre é um equilíbrio. Mesmo que eles contratem muitos jovens, eles vão ter os caras mais velhos ali prontos pra tirar o desempenho que eles precisam pra ganhar. Nos últimos tempos, por exemplo, o tal do Jordan Ayew foi um dos jogadores fundamentais pro Palace ser o que é. E é um jogador bem mais velho, que não tinha tanto destaque, mas que fazia o papel dele com maestria. Assim como muitos outros do elenco ali, que você vê, jogadores que não são tão jovens mais, tá ligado? Por exemplo, nos últimos tempos nós temos o tal do Mateta, que realmente tá sendo um cara fundamental ali pras vitórias do Crystal Palace. É um jogador que tem 20 e poucos anos de idade já tá mais velho, que faz o papel dele muito bem, cara. Então tem que ter algum equilíbrio entre essa coisa de você contratar jovens e ter um elenco ainda competitivo. Então, de fato, o que falta pra esses clubes é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos treinadores, né? Citei aqui brevemente isso, mas a gente tem um Everton extremamente medíocre nas mãos de Shandaish, o que você sempre se questionava se o problema era o treinador ou o elenco, porque o elenco também, como eu acabei de dizer, era bem mal montado, então você não podia tanto culpar o treinador, mas a verdade é que o Everton era extremamente medíocre na mão dele. Só que ao mesmo tempo, ele é o treinador que fazia o Everton não ser rebaixado. O Everton tava sofrendo muito. E eu diria que Shandaish parece ser um treinador melhor do que o que ele é, porque o Everton anteriormente de Shandaish contratou treinadores ruins, né? O caso de Frank Lampard é claro, né? Eu não sinto, por exemplo, que o Steven Gerrard foi tão problemático como treinador, mas Lampard foi, cara. Lampard foi um treinador terrível. Eu sinto que um dos piores times que eu já vi jogando foi o Everton dele, cara. Assim, era muito ruim. Isso fez parecer com que Shandaish fosse um treinador realmente interessante, cara. Mas o Everton é um dos times da Premier League que não desafiava tanto os times maiores, sabe? Eu sentia que ele tava um nível abaixo. E a proposta de Shandaish era bem covarde, né? Era um time que se omitia muito do jogo pra manter a parte defensiva. E eu sinto que agora com o David Moyes acontece algo parecido, porque ainda é um clube que se preocupa muito com a parte defensiva, deixa a desejar no ataque, mas dessa vez tem algum equilíbrio a mais e principalmente não é um time que tá se omitindo da partida pra poder ganhar ela na covardia, no medo. Eu sinto que o Everton tem uma identidade agora melhor com a vinda desse treinador, por exemplo. Shandaish realmente fez um trabalho muito medíocre, cara. E realmente parecia ser a salvação ter ele no elenco, porque você olhar pra um Everton tão problemático e ele conseguindo resistir à Premier League, e um elenco tão mal montado, e você ficava, não, é Shandaish aí fazendo o trabalho dele. Mas agora com a vinda de David Moyes fica claro que o elenco tinha como puxar pra mais, até porque tem boas peças dentro do elenco do Everton também, ó. Por exemplo, quando você olha pra zaga, você tem Braithwaite, você tem Tarkowski, você tem no gol Pickford, você tem no ataque o tal do Dwight McNeil. Dwight McNeil é um jogador muito interessante. Então você tem peças interessantes dentro do Everton também, cara. O Everton não é um time que tem peças tão ruins assim pra ter o desempenho que tá batendo com o Shandaish, cara. Seguindo agora pro Wolves, o Wolves tinha outro problema, cara. O Wolves era um time enganoso. O Wolves de Gary O'Neill parecia ser um time muito bom quando você via em campo. Futebol era bonito. É uma verdade. Outro Wolves também enganoso foi o de Lopetegui, né? Porque você olhava pro Wolves de Lopetegui, o futebol era bonito, mas a pontuação não vinha. A pontuação tava muito baixa. Gary O'Neill na mesma, né? Eu acho que ele pontuou 1.15 até o final do trabalho. Isso é muito pouco. Lembrando que, se você fizer o cálculo, né? A cada jogo você pode adquirir 3 pontos. Você tem uma média de 1.15, é muito baixo. É quase como se você conseguisse só empatar, sabe? É patético. Então, o trabalho de Gary O'Neill foi muito enganoso. É um treinador que enganava o público que tava assistindo. É um treinador que enganava as pessoas que estavam vendo o Wolves. E realmente, quando você ia ver o Wolves, o futebol era legal. Você via que tinha uma qualidade ali por trás do que o Wolves estava fazendo. E realmente, eu acho que Gary O'Neill, pela idade dele, ele vai ser um bom treinador mesmo lá no futuro. Vai ser um treinador interessante. Nada demais também, ok? Não tô exagerando ele. Você vê que ele tem algo pra entregar, só que talvez ele ainda não tivesse pronto, ainda mais dentro de uma Premier League. Então o Wolves esteve o tempo inteiro enganando as pessoas, fazendo-se parecer que era um time bom, fazendo parecer que agora vai, não, agora o Wolves vai encaixar uma fase. E nunca chegava. O Wolves continuava perdendo jogos com um futebol bonito em campo, às vezes conseguindo dominar times mais fortes do que o próprio Wolves. Cara, era muito enganoso, cara. Muito mesmo, sabe? Era bizarro, assim, o quão enganoso foi o time de Gary O'Neill. Então, eu sinto que o Wolves, quando sai dele agora pra vir pra Vitor Pereira, que tem um estilo de jogo, uma escola, um futebol realmente, futebol consistente, de resistência, um caminho muito melhor. Ainda mais pra um clube que vai estar na metade da tabela da Premier League, que quer sobreviver à Premier League. Tudo
que o Wolves quer é não ser rebaixado no final do dia. Então a gente tem que começar a pensar dessa perspectiva. E aqui a gente começa a falar também dos problemas de elenco de cada um, cara. Vamos lá, o Everton. Se eu fosse nomear um maior problema do elenco do Everton hoje, eu diria que é o ataque. O ataque do Everton é muito ruim, cara. Assim, é um negócio assim intragável. A linha de defesa do Everton, eu particularmente gosto. Eu acho que uma figura, por exemplo, como o Mikolenko, que é um lateral defensivo maravilhoso, é incrível de se ter no elenco. E outras peças também, cara. Defensivamente falando, o Everton, quando tá com seu core principal ali, seu time principal em campo, você vê um desempenho na zaga muito legal, cara. Você vê uma zaga resistente. Você vê um meio de campo também interessante nos últimos tempos, os jogadores que tinham ali. Depois que saiu o Amador, o Naná também teve essa queda aí de rendimento também, mas era um jogador também que fazia o Everton ter uma qualidade a mais. Então, tanto no meio de campo, quanto na defesa, no quesito defensivo da coisa, o Everton sempre se destacou muito. Agora, o ataque do Everton é muito ruim. É um lugar onde eles precisam contratar com força. Até o tal do Ndoye que eu acabei de falar, ele não é bem como é que eu posso dizer, um camisa 9, né? Eu pensei que ele vinha pra jogar como falso 9, mas não. Ele tá jogando em outras posições de campo, ele não é um 9 propriamente dizendo, então aí você tem um destaque maior do jogador, fazendo algo mais criativo. Só que falta um 9 também no Everton, com força. Então é um clube que precisa contratar, que aí não tem saída. O ataque precisa ser reforçado. Também com a saída de Amador, eles precisam ir atrás de algum volante de mais alto nível. Eu sinto que, por exemplo, o Wolves, você para pra olhar, o que falta hoje no Wolves? A camisa 9 do Wolves, pra mim, é muito completa. Eu acho que os nomes que eles trouxeram nos últimos tempos são nomes interessantes. Eles ainda estão no elenco. Todos eles eu sinto que tem alguma coisa. Só que eu cito um em específico aqui, ok? Eu cito o nome de Fábio Silva, cara. Eu já falei dele aqui no canal. Pra mim, ele vai ser o 9 de Portugal no futuro, ok? Pra mim, esse moleque vai ser. Eu acho ele extremamente talentoso. É um dos que apresenta um desempenho muito fora do comum pra idade. E eu sinto que ele vai ser um centroavante daqueles, cara. Eu tenho, assim, uma fé nesse jogador. E ele tá no Wolves. Então, o Wolves tem pela frente aí o cara certo pra guiar esse time, junto dos jogadores que já tem hoje, como o Larsen, por exemplo. Os problemas que você vê no Wolves é na zaga, a falta de um zagueiro central realmente de qualidade que eles não têm hoje dentro do elenco. Eles têm muitos zagueiros ali espalhados, mas nenhum realmente um central de alto nível, como os times de Premier League têm. Eu também sinto que falta um pouco de qualidade no ataque, né? Falta alguns pontos a mais de qualidade que eles foram perdendo com o passar do tempo, com diversas saídas que eles tiveram. Agora eles têm um investimento em Carlos Borges, né? Ou Carlos Forbes, como você queira chamar. Ex-talento aí da base do Manchester City. Tem alguns outros nomes portugueses aqui interessantes, mas eu sinto que as pontas não têm destaques. Alguns jogadores já estão envelhecidos, eu sinto que eles precisam contratar nessa parte. Hoje, no nome de Matheus Cunha, onde eles têm a maior referência técnica para os jogos, para realmente ter alguma qualidade. Eu sinto que tem como ter mais, e como achar coisa melhor dentro do mercado. Finalizo por aqui, eu acho que é isso que o elenco do Wolves precisa hoje. Bom, agora a gente vai falar dos novos treinadores que chegaram, eu acho que é a coisa que vocês estão mais se questionando, né? Vamos falar agora de Vitor Pereira. O que Vitor Pereira tem para entregar dentro do Wolves? Qual que é o teto do trabalho dele, o que ele pode vir a entregar, cara? Assim, estudando o Vitor Pereira, que eu dei uma estudada, talvez tenha até elenco dele aqui no canal, ok? Não tô fazendo nenhuma promessa, mas pode acontecer. O que eu notei é que ele tem uma identidade de futebol que eu particularmente gosto, né? Ele quer ter a bola, ele quer recuperar a bola, ele quer danificar o que o adversário quer fazer. Então ele tem um estilo mais destrutivo, né, de agir em campo. E ele tá sempre preocupado em não deixar o cara fazer as coisas gratuitamente. Então você vê que tem sempre esse foco na marcação, em conseguir recuperar a bola, em conseguir fazer jogadas rápidas. Então é um estilo de futebol que combina muito com um time de meio de tabela que quer sobreviver e quer ir para as partes mais altas da tabela da Premier League. Então eu acho que ele é um treinador que pode trazer um sucesso sim. Até por ter uma escola de futebol que lembra muitos treinadores portugueses, mas com a própria identidade do próprio Vitor Pereira. Eu agora entendo porque as pessoas gostam tanto de Vitor Pereira. Porque ele tem uma identidade própria, ele tem um jeito próprio de encarar o futebol que é bonito. Eu não entendia porque que tinha tanto corintiano falando bem dele aqui, até brigando comigo porque eu não gostava tanto dele. Mas hoje eu entendo. Esse estilo de futebol, esse jeito que ele encara o campo, né? Você vê nas palavras dele ali no The Coach's Voice, que tem esse canal no YouTube, pra quem não sabe, onde eles entrevistam os treinadores. E você vê ele falando, você vê que, pô, esse cara sabe do que ele tá fazendo, ele tem um jeito próprio de pensar o futebol que é bonito e é interessante. Ele vai trazer pro Wolves uma coisa que tava em falta, que é identidade, cara. O Wolves não tinha uma cara, o Wolves não tinha uma identidade. E talvez nesse processo de identidade que Vitor Pereira vai trazer pro Wolves, tenha algumas baixas, algumas percas, alguns sofrimentos, como agora que ele tava brigado ali com o Matheus Cunha, tiveram a discussão e tudo mais. Porque é um estilo que cobra do jogador, e nem sempre o jogador vai querer fazer exatamente aquilo que ele tá pedindo, sabe? Mas eu sinto que Vitor Pereira vai ser o caminho certo pro Wolves. Eu sinto que eles acertaram no treinador, cara. E agora, parafraseando uma coisa, o que é um peido pra quem já tá todo cagado, cara? Por que David Moyes é a salvação pro Everton, cara? Porque, cara, o Everton tava ferrado, cara. Eu juro pra vocês, cara, me perguntam muito aqui no canal. O que você faria? Quem que você traria treinador pro Everton
Everton, eu não sei, cara. Eu juro pra vocês que eu não sabia quem é que podia extrair alguma coisa desse elenco, quem é que podia fazer mais. Mas a gente tem que lembrar que David Moyes é o cara que ganhou a Conference League com o West Ham. E você pode achar, não, ganhar a Conference League é muito fácil. Não é. Não é. É difícil também. Toda a Liga Europeia é difícil. Considerando o elenco do West Ham que ele tinha nas mãos, foi um excelente trabalho. O que David Moyes talvez acabe pecando pra um clube maior é um problema, é entregar mais. É em fazer um clube ser maior. O West Ham, que fez vários investimentos ao longo dos anos pra tentar transformar esse elenco em algo mais competitivo, queria mais. Queria estar na parte de cima da tabela e não na parte de baixo. Ou também, quando você olha pro caso do Manchester United, que ele quer que você extraia os melhores dos jogadores, ele quer que você faça mais. David Moyes não era o nome certo. Mas agora, pro Everton, que nos últimos anos, a disputa geral desse clube não cair pra segunda divisão, ter David Moyes é muito bom. Lembrando que ele já tinha feito um trabalho anterior no clube, então ele tem uma ligação já com o clube, né? Eu acho que eles acertaram. Eu acho que David Moyes não vai entregar menos do que Shandaish de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que o jeito que David Moyes usa pra fazer esse futebol defensivo que ele faz, muito mais inteligente que o de Shandaish. Muito menos sacrifício pro jogador do que o Shandaish faz. O jogador pode se expressar muito mais dentro desse estilo de futebol que ele vai trazer. Então, o que eu sinto que o Everton fez foi subir de patamar. Na época, não dava pra trazer David Moyes, até porque ele já tava no West Ham, mas hoje, que ele tava sem emprego e tudo mais, levar ele pra lá foi a escolha certa, cara. E sim, era arriscado em certo ponto, porque o Everton tava tão mal de elenco que podia piorar, mas valia o risco, sabe? É o que eu acabei de falar, cara. Já tá tão na merda, tenta pelo menos mudar alguma coisa, porque pior não vai ficar, né? Na maior parte do tempo, pior não vai ficar quando você vai lá e faz alguma coisa pra tentar mudar. Então eu sinto que é exatamente esse o caminho que eles deveriam ter traçado, cara. Eu sinto que eles acertaram o treinador e nem eu sabia exatamente o que fazer, cara. Chegando aqui nesse final, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante a ajuda de vocês. Se você puder usar a opção de hype aí na aba de comentários, também ajuda o vídeo aí pra mais gente. Se você quiser ter um contato maior comigo e ver o que eu comento diariamente, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela. Cara, a solução para ambos agora é manter seus treinadores e contratar pra eles. E principalmente, cara, resolver as carências do elenco, cara. Todo time, não importa se você é o último ou o primeiro colocado, você precisa resolver as carências de elenco. Você tem um problema com o seu camisa 9? Você tem um problema como o Chelsea com o Nicolas Jackson? Contrate um camisa 9 de elite. Contrate o melhor camisa 9 que você conseguir se você não tiver dinheiro pra contratar um de elite. É o que esses caras precisam fazer agora. Os problemas que eu citei nesse vídeo, eles precisam lapidar, eles precisam resolver, eles precisam tornar esses times consistentes para que esses treinadores façam o melhor possível dentro do que eles têm de proposta. Lembrando que na data que eu tô gravando esse vídeo, esse aqui são os dois times mais encostados ali nos 3 rebaixados ali, então eles ainda estão meio ameaçados no momento que eu tô gravando isso aqui, mas eles apresentam sinais de vida, eles apresentam sinais de coração batendo. E eu que no começo da temporada coloquei o Everton como rebaixado, hoje digo, a chance diminuiu bastante. Enfim, cara, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui sobre a situação atual dos dois. Pra quem tanto me pediu, quem sabe no futuro eu não monte elenco dos dois clubes. Se eu ver que realmente a coisa tá interessante, eu prometo que eu faço. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Não esqueça do like. Eu agradeço a você, inclusive, que deixou o like e que hypou esse vídeo. É isso, rapaziada. Obrigado por ajudar esse canal aí pra frente. Tchau.